Olá pessoal, eu sou o professor Diego Pureza, professor de Direito Penal aqui da Nova Concursos e hoje vamos trabalhar uma aula dentro da teoria do crime, dentro do elemento fato típico, que é o tema conduta. Mas o tema conduta é um tema muito extenso, é um tema que precisa ser desmembrado em outros subtemas e nessa nossa aula eu vou abordar especificamente a conduta quanto ao modo de execução. Como que se pratica uma conduta? Há duas formas, isso vai ficar bem claro ao longo da aula. A conduta comissiva, ou seja, praticada por um agir, por uma ação, e a conduta omissiva, praticada por um não fazer, por uma abstenção, quando o sujeito deveria praticar algo. Essa é a ideia. Mas antes, não adianta eu pular direto no tema ação e omissão. É necessário eu preparar uma introdução para vocês, para facilitar a compreensão. E, aliás, essa introdução cai em concurso também. Eu vou abordar nesse início de aula com vocês quais são as causas que excluem a conduta. E essas causas de excludente de conduta, vira e mexe, aparecem em concurso público. Então, vamos começar a nossa aula, vamos para a tela com o tema conduta e vamos trabalhar com um conceito. A conduta, para o direito penal, para fins penais, consiste em um movimento humano, obviamente, só um ser humano pratica conduta que interessa ao direito penal, e ainda assim voluntário. Então, se é um movimento de um ser humano com voluntariedade, nós temos dois elementos. Primeiro, o comportamento precisa ser voluntário, dirigido para praticar um fim. Esse fim, pessoal, não necessariamente criminoso. Os crimes culposos também possuem um fim, já vou explicar isso, vejam. Nos crimes dolosos, o fim é a lesão ao bem jurídico tutelado. Traduzindo, nos crimes dolosos, nos crimes intencionais, o fim desejado é o crime, ou a sua exposição ao perigo. Já nos crimes culposos, a finalidade é a prática de um ato cujo resultado previsível seja capaz de causar lesão a um bem jurídico tutelado. Vamos entender isso aqui? Mas a ideia é a seguinte, quando nós falamos de elemento volitivo, tá aqui ó, comportamento voluntário, é um elemento que precisa estar presente na conduta para fins penais, por exemplo. Um criminoso quando quer matar, a voluntariedade dele, a consciência e a finalidade está dirigida a praticar um crime, matar alguém. Mas nos crimes culposos, apesar do sujeito não ter o desejo de praticar aquele crime, ele tem o desejo de praticar aquele comportamento. É claro que o tema dolo e culpa é tema para uma outra aula, mas eu vou dar um exemplo de um crime culposo. Imagina um sujeito que está dirigindo, voltando para casa, percebe que está atrasado para o aniversário da esposa e começa a correr acima do limite de velocidade, passar por sinais vermelhos, semáforo vermelho, ele vai passando. Até a hora que passa um pedestre na frente, ele pisa no freio, não dá tempo, ele passa por cima e mata. Vejam, ele cometeu homicídio culposo por imprudência. A vontade dele não era matar, a vontade dele era chegar mais cedo em casa. O que nos interessa nesse momento é só a conduta e a voluntariedade, nesse nosso exemplo, para aquele sujeito empreender aquela conduta imprudente. Essa é a ideia. Então falei em elemento volitivo, comportamento voluntário, basta essa consciência dirigida a um fim. Essa é a ideia, é o primeiro elemento da conduta. Mas temos outros, vamos voltar para a tela, vamos lá. O próximo é mais fácil, exteriorização da vontade. É o aspecto mecânico ou neuromuscular consistente na prática de uma ação ou omissão e capaz de externar o elemento psíquico. Como assim, Diego? Vejam, é mais simples do que parece. Não tentam complicar. Isso aqui eu coloco de uma forma mais técnica, mas é mais simples do que parece. O sujeito para praticar uma conduta, nós já vimos, tem que ter a voluntariedade. Mas não basta a voluntariedade, tem que ter uma ação. A conduta de atirar em alguém possui um movimento mecânico. Quando eu falo em exteriorização da vontade, é isso. São os movimentos mecânicos, neuromusculares. O cérebro manda, o corpo obedece. Então, o corpo obedecendo, o corpo praticando um determinado ato, uma determinada ação ou omissão. E ao mesmo tempo, infligida de consciência, de voluntariedade, aí nós temos condutas. Por que é importante entender esses elementos? Já já eu vou começar a trabalhar com vocês as causas que excluem a conduta. E vocês vão perceber que essas causas excluem a conduta ou porque vão eliminar o comportamento voluntário, ou porque vão eliminar a exteriorização da vontade, ou porque vão eliminar ambos. Está aqui o fundamento técnico das exclusões da conduta que nós já iremos ver agora.
tá ok? Então vamos avançando, eu vou passando muito exemplo para ficar cada vez mais claro para vocês. Vamos lá trabalhando então com as causas que excluem a conduta, começando pelo caso fortuito e o caso de força maior, onde o conceito eu vou extrair lá do direito civil. Caso fortuito tem origem em causa desconhecida. Olha o exemplo, cabo elétrico aéreo que sem saber o motivo se rompe e cai sobre fios telefônicos, causando incêndio e explosão de caldeira de usina e, consequentemente, mata alguém. Nossa, Diego, parece coisa de filme, realmente. Eu vou contar um episódio que eu vi. Não é história da carochinha, eu vi. Eu moro em São José dos Campos e trabalhava no centro da cidade há alguns anos, uns 6, 7 anos. E tinha um restaurante chinês ali na rua onde eu trabalhava, um casal de senhores ali sempre varrendo a rua de manhã enquanto os clientes iam ingressando. Olha o que aconteceu, pessoal, não é mentira, hein? Num determinado dia aquela senhora estava varrendo a rua, devia estar lá uns 70 anos de idade, lá varrendo. E num determinado momento um cabo de fio elétrico se rompeu, caiu, no mesmo momento um carro passou, levou o fio foi conduzido, passou no pescoço dela e a enforcou, a estrangulou. Olha que loucura, ela morreu na hora. Aí eu pergunto aos senhores se isso cair em concurso e às senhoras. Haveria conduta para fins penais? Resposta, não. Não, porque a morte daquela mulher, aquele resultado, foi causado por um caso fortuito, um caso imprevisível, não tinha como se esperar. Aquele motorista que conduziu o fio sem perceber ou sem tempo de reagir, não participou de forma voluntária. Houve um movimento mecânico, mas não há voluntariedade por motivo de caso fortuito, caso imprevisível. Agora, vamos para o próximo, vamos para a tela, que agora é força maior. Força maior é diferente, ó. Trata-se de um fato da natureza. Portanto, pode-se conhecer o motivo ou a causa que deu origem ao acontecimento. Aqui você consegue prever o motivo, mas não evitá-lo. Exemplo, raio que provoca incêndio, enchente. Vamos pegar o exemplo da enchente para facilitar para vocês aqui. Imagine o seguinte, tá lá você no trânsito de São Paulo, um engavetamento ali. Num determinado momento, chovendo muito forte, a enchente começa a levantar água e a água começa a levantar um pouco os carros. Num determinado momento, a depender da força da água e da ventania, o seu carro é empurrado e bate no carro que está à frente. Aí eu pergunto, há crime de dano ao patrimônio? Há uma conduta voluntária dirigida a esse fim? Obviamente não. Você foi empurrado a bater naquele veículo. Para fins penais, não há conduta. Não há nenhum movimento mecânico por parte do ser humano, porque foi causado pela natureza, e nem o elemento volitivo, nem a vontade. Ponto. Então, essa é a primeira causa, dividida em dois subtópicos, que exclui a conduta. Caso fortuito ou força maior. Não são as que mais caem em concurso público. As próximas vão aparecer com maior frequência. Vamos para a próxima, agora um elemento de involuntariedade. Aqui vocês vão perceber que há um movimento mecânico, mas não há consciência, não há voluntariedade. E isso é interessantíssimo. Vamos para a tela e vamos entender essas causas. Vamos lá, vejam. Trata-se de ausência de capacidade por parte do agente de dirigir sua conduta conforme uma finalidade pré-determinada. Olha os exemplos, pessoal. Primeiro, estado de inconsciência completa. Exemplos, sonambulismo e hipnose. É claro que eu vou trazer alguns casos drásticos, mas reais. Olha o que já aconteceu nos Estados Unidos. Teve um caso que ficou muito famoso, claro que há mais de 30, 40 anos, mas o caso que ficou muito famoso, de um sujeito que morava num bairro e toda semana uma pessoa aparecia morta. E depois foram investigar e descobriram o seguinte, ele dormia, ele entrava num estágio de sono tão profundo, mas tão profundo, algo muito além do normal, do natural. E ele entrava num sono tão profundo que ele, sonâmbulo, levantava durante a madrugada, saía andando pelas ruas do bairro. Se ele visse uma porta aberta, ele entrava, pegava qualquer objeto e matava a pessoa. Depois voltava e dormia. Acordava e não se lembrava de nada. Percebam, o estado de sonambulismo, ao praticar determinados comportamentos, obviamente, há o segundo elemento da conduta, os movimentos mecânicos, os movimentos neuromusculares. Normal. Agora, não dá para falar que há voluntariedade. Por ausência de voluntariedade, exclui a conduta.
O segundo exemplo é a mesma coisa, a hipnose. A hipnose já tivemos casos nos Estados Unidos e aqui também no Brasil. Imagine um hipnotizador que ele quer matar o seu desafeto. E ele usa um cliente, que tem muita gente que gosta de fazer hipnose ali, ser hipnotizado para tirar estresse, ou acreditando numa vida passada, quer fazer uma regressão, enfim, diversos motivos. Aí o hipnotizador se aproveita dessa condição da vítima, a hipnotiza para essa vítima matar o seu desafeto. Percebam, isso cai em concurso, essa do hipnotizador cai em concurso, porque é uma hipótese de autoria imediata em relação ao hipnotizador. Olha que interessante. O sujeito vai, cumpre o dever e mata o desafeto do hipnotizador. Volta, acorda, não se lembra mais de nada. Esse sujeito que foi hipnotizado, obviamente ele não pratica conduta criminosa, ele não pratica crime. Por quê? Por ausência de voluntariedade também. Há os movimentos mecânicos, mas não há voluntariedade. Na verdade, ele é um instrumento para o crime do hipnotizador. Ele é servido como uma alonga-manos do hipnotizador. O hipnotizador, sim, este responderá por homicídio doloso. Ele usou o sujeito hipnotizado, no caso, naquela situação, um inimputável, um sujeito sem nenhuma capacidade de entendimento e autodeterminação para praticar o seu crime. Ele não sujou as mãos, mas será autor do crime de homicídio. Tranquilos? Vamos que tem mais. Vamos avançando. Agora, movimentos reflexos, esse é interessante. Esse eu vou precisar fazer uma observação. Consiste em mero movimento, o sintoma, de reação automática do organismo a um estímulo externo, desprovido, portanto, de elemento anímico, não há vontade por parte do agente. Já vou explicar, mas cuidado para não confundir com o que nós chamamos de ação em curto-circuito. Ação em curto-circuito. Como assim, Diego? Vamos entender primeiro os movimentos reflexos. Esses sim excluem a conduta. De novo, por falta de ânimo, por falta de voluntariedade, só vai haver aí movimentos mecânicos. Imagine numa fila, um sujeito encosta num fio desencapado, no que ele encosta no fio desencapado, ele toma um choque e dá uma cotovelada na cara do colega que estava do lado, causando lesões corporais leves. Esse sujeito praticou uma conduta penalmente relevante? Obviamente não. A conduta dele é reconhecida para fins penais? Não. Ou então um outro sujeito que está na fila e toma um susto e nesse susto abre o braço e dá na cara de alguém que está do lado. Lesão corporal também, mas não para fins penais. Fins penais não tem conduta. Então perceba, é uma mera reação do organismo. É um instinto, uma reação natural do ser humano. Tomou um choque ou um susto, ele não tem vontade de bater em alguém, mas nesse impulso mecânico, sem voluntariedade, acaba agredindo alguém. Movimentos reflexos. O que não se confunde com uma expressão criada pela doutrina chamada de ação em curto-circuito. Cuidado, não são expressões sinônimas. Ação em curto-circuito, a partir do momento que causa um resultado previsto em lei, é crime. A ação em curto-circuito é crime. Vocês vão perceber que é um crime comum, é um crime normal. A diferença é que a tomada de decisão é muito rápida. Olha o exemplo, um carro bate no outro, um dos motoristas sai puto da vida, quer matar o outro que bateu, que fechou ele no trânsito. Ele, em poucos segundos, em fração de segundos, ele tira a arma e mata o sujeito. Estava completamente possesso, maluco e atirou. Dá para falar que essa conduta dele não é crime? Aí já não dá. Esse vai responder. Por quê? Por mais que ele tenha agido por impulso, ele agiu com voluntariedade, ele agiu com consciência, ele decidiu, ele escolheu apontar a arma e puxar o gatilho. Então é diferente. Então cuidado. Movimentos reflexos, não há conduta. Ação em curto-circuito, há conduta. Há conduta, tá ok? Vamos avançando. Temos mais uma que é a coação, cuidado, física irresistível. Já vou explicar, mas não confundam com a coação moral. A moral a gente vai perceber que vai excluir a culpabilidade. Coação física irresistível. Vamos entender. Ocorre nas hipóteses em que o agente, em razão de uma força física externa, é impossibilitado de determinar seus movimentos de acordo com a sua vontade. Vejam, cada palavrinha aqui é importante, não há palavras inúteis nessa classificação. Tem que ser uma coação, ela precisa ser física e tem que ser irresistível. Porque se for uma coação física resistível,
E o sujeito opta por não resistir a crime. Eu vou dar um exemplo de uma coação física irresistível. Essa sim excluirá a conduta. Imagine o seguinte, rompimento de namoro. Tem sujeito que não consegue lidar com isso. A namorada termina com o namorado, estavam lá 11 anos noivando, não casava, ficava enrolando, terminaram. Um mês depois ela já arrumou um outro, já está noiva, já vai casar, está com data marcada. O sujeito não aceita, ele fica inconformado. O que ele faz? Ele vai ter o encontro de ambos, ele pega a ex-namorada à força, fisicamente muito mais fraca, coloca uma arma na mão dela à força e aponta para o atual e a força a puxar o gatilho. Perceba, ela foi forçada fisicamente, uma força física externa, de modo que ela não poderia resistir. O dedo dela foi impulsionado ao gatilho sem a vontade dela. Há um movimento mecânico, mas, por exemplo, não há nenhuma voluntariedade. Nesse caso, o raciocínio é parecido do sujeito hipnotizado. Essa mulher que foi forçada a puxar o gatilho, não há conduta. Ela foi um instrumento nas mãos do ex-namorado. Esse sim vai responder por homicídio doloso na qualidade de autor. Então essa é a ideia, coação física, desde que irresistível. Não se confunde com a coação moral. A coação moral irresistível também vai excluir o crime. A diferença é, não vai excluir a conduta. Vai excluir a culpabilidade lá na frente, por inexigibilidade de conduta diversa. Explico, vou trazer um exemplo, vai ficar fácil. Imagine dois sujeitos que anunciam um assalto num banco e um deles coloca uma arma na cabeça do gerente. E já joga a mochila e fala, gerente, enche essa bolsa de dinheiro. O gerente, obviamente, temendo, sabe, não quer arriscar a própria vida, a lei nem exige esse heroísmo, ele obedece. Ele enche a sacola de dinheiro e entrega para os assaltantes que vão embora. A questão do concurso não vai perguntar dos assaltantes, vai perguntar da conduta do gerente. No caso do gerente, é correto eu falar que ele praticou uma conduta dolosa para fins penais? Resposta, sim. Olha a pegadinha de concurso. Sim, ele praticou uma conduta dolosa, ele praticou um fato típico e ilícito, porém não culpável. Percebam o seguinte, há uma grande diferença entre o exemplo do gerente e o da ex-namorada. O da ex-namorada, ela foi fisicamente coagida, não há nem conduta por parte dela. O gerente não, ele decidiu colocar o dinheiro na bolsa, ninguém pegou a mão dele e foi lá e pegou o dinheiro. Ele decidiu e entregou para salvar a própria vida. Então há uma conduta, tecnicamente falando, é ilícita, porém não culpável. O Estado não pode exigir desse sujeito um outro comportamento. Logo, ele também não vai responder por crime, mas por um outro fundamento. Então percebam como a teoria do crime ela é extremamente técnica, capciosa, tem que estudar detalhes, porque a banca de concurso cobrará os detalhes. Tá ok? Então vejam, já estudamos conduta, já estudamos as causas que excluem a conduta. Até aqui, beleza. Nesse final de bloco, eu vou fazer uma introdução ao principal da nossa aula, as formas de conduta. Vamos para a tela e vamos entender isso aqui, porque há duas formas aqui de conduta. Atendido todos os requisitos, nós precisamos analisar a voluntariedade e o modo de execução do crime. Ou seja, quando nós falamos em voluntariedade, conduta em relação à voluntariedade, eu estou falando do crime doloso, culposo ou até do préter doloso. E quando eu falo do modo de execução, como o sujeito pratica a conduta, eu estou falando do crime comissivo, ou seja, o crime praticado por uma ação, e do crime omissivo, o crime praticado por uma omissão. Pessoal, não é o momento oportuno ainda para falar da voluntariedade. A voluntariedade vocês vão estudar numa aula específica de dolo, culpa e préter dolo que eu preparei para vocês. Nessa nossa aula que nós vamos enfrentar no próximo bloco, nós vamos trabalhar o crime quanto ao modo de execução. Vejam, não subestimem essa matéria. Crime quanto ao modo de execução realmente é um tema com muitos detalhes, principalmente em relação ao crime omissivo. Então no próximo bloco eu vou dedicá-lo inteiramente a essas duas modalidades que caem muito em concurso. Então aguardo vocês no nosso próximo e segundo bloco. Até já!